Bom, meus amigos, estou aqui agora, né, acompanhando aí esse jogo, reta final, Brasil e Bolívia, a Bolívia ganhando de 1-0. É mais a altitude que tá ganhando da seleção, né, do que propriamente a Bolívia. A Bolívia, inclusive, tá no ataque aqui, ó, quase fazendo já o segundo. O Brasil não tem fôlego. Aliás, qual o time, além da Bolívia, que tem fôlego pra jogar aí, né, nessa altitude aí, mais de 4 mil aí de altitude, então não tem condição, né? E essa data FIFA, gente, deixa eu falar uma coisa. Ano que vem, se o Remo disputar a Série A, né? Se o Remo subir para a Série A gente vai ter que ver o Campeonato Brasileiro parar para assistir, por exemplo, igual como eu assisti hoje, um jogaço, né? Ucrânia e Azerbaijão. Nossa, gente, é cada jogo ruim, cara. É cada jogo horroroso que a gente tem que assistir. Sabe, tem não, né? Porque hoje eu falei, eu vou assistir esse jogo aí da data FIFA aí pra ver se pelo menos acontece alguma coisa, né, de bom e tal. E aí eu coloquei, né, pra assistir, tava passando no Sport TV, inclusive, esse jogo. Azerbaijão e Ucrânia. Que jogo horroroso, cara, horroroso. Eu assisti muitos Castanhais e Paysandus que eram melhores que esse jogo, tá? Muitos, mas muitos mesmo. Muitos Castanhais e Paysandus que eram melhor que esse jogo que eu assisti hoje. Eu não tô exagerando, tá, gente? Se alguém aqui que tá assistindo o vídeo assistiu esse jogo, sabe que eu não tô exagerando. Mas bora falar sobre o Remo, né? Porque foi sobre isso que você veio aqui nesse vídeo para saber as notícias do Leão Azul. E eu tenho uma coisa aqui para falar para vocês sobre o Natan Pescador. Além disso, bora falar sobre o nosso próximo adversário, né? O Vila Nova, né? A turma de Goiânia já tá aí com a boca cheia, né? Para falar besteira, falando um monte de besteira aí. Já estão provocando a torcida do Remo, porque eles sabem que vai dar audiência, né? Acho que esses caras, eles oram, eles esperam um momento, sabe, do Remo enfrentar um desses times aí. E agora eles vão ter muita audiência, por quê? Porque o Remo vai enfrentar o Vila Nova e depois o Remo vai enfrentar o Atlético Goianiense. Temos condições, sim, de somar 4 pontos nesses próximos 3 jogos, nesses próximos 2 jogos, né? E condições de somar os 6 pontos. Eu acho que o Remo tem que pensar, sim, nos 6 pontos. 3 vitórias seguidas na competição. 4 vitórias seguidas, se conseguir derrotar o Volta Redonda fora de casa, por que não? E aí você tem um início de uma arrancada, a tentativa ali, né, de você buscar a vitória. A turma de Goiânia vai continuar, esses caras vão continuar provocando, tá? O Thiagão sabe que ele vai ter muita audiência provocando a torcida do Remo, então ele vai fazer isso. Agora a gente não pode, né? O time do Remo não pode levar esse jogo como um jogo qualquer. É uma final de campeonato, sim. Vamos enfrentar um Vila Nova que a gente pode muito bem, tá? Muito bem eliminar um adversário, um possível adversário, ou deixar ele vivo, né? Porque se a gente vencer o Vila Nova, a gente pode eliminar o Vila, né? A gente pode eliminar qualquer chance do Vila, qualquer possibilidade. Porque a gente vai abrir, se eu não me engano, gente, 7 pontos pro Vila Nova, né? Se a gente vencer o Vila. 7 pontos, então é sim uma pontuação boa, é sim um confronto direto. Poderia ser um confronto bem mais equilibrado em termos de pontuação, porque o Remo poderia estar enfrentando ali um time que poderia estar 1 ponto atrás da gente. E não é o caso, né? Então, esse jogo contra o Vila é um jogo de suma importância e o Remo tem que ter isso na cabeça, tá? Deixa eu falar um pouquinho aqui, gente, sobre o Pedro Rocha, né? Hoje eu vi uns dados bem interessantes, eu até gravei um vídeo pro TikTok sobre isso, do Pedro Rocha, tá? O Pedro Rocha, gente, se vocês não sabem, ele é responsável por 19 dos 38 pontos que o clube do Remo fez. Não, você não viu errado. O Pedro Rocha, os gols do Pedro Rocha que ele fez, tá? São responsáveis por 19 dos 38 pontos que o clube do Remo fez no campeonato. É exatamente a metade da pontuação. O Pedro Rocha, é claro que sozinho seria absurdo eu chegar aqui e falar para vocês que o Pedro Rocha sozinho conquistou a pontuação, que 19 pontos do Remo. Claro que não, isso é loucura falar isso. Agora, dizer uma coisa para vocês aqui, cara. Os gols do Pedro Rocha e as defesas do Rangel, nós não podemos nunca descartar, né, o Marcelo Rangel dessa nossa pontuação aqui, dessa nossa porcentagem, porque o Marcelo Rangel, ele, de fato,
é um jogador que tem que se o Remo conseguir o acesso, nós temos sim que colocar o Marcelo Rangel no mesmo patamar do Pedro Rocha. Ele não fez gol, claro, mas ele evitou muito gol até agora no Remo. E os números do Pedro Rocha aumentam se você colocar as assistências. Ele tem 12 gols e 4 assistências, 16 participações diretas em gol. O Pedro Rocha, ele pode ultrapassar o Eric Pulga. Ele está a 1 gol de empatar com o Eric Pulga e a 2 gols de ultrapassar a pontuação de gols do último artilheiro que o Campeonato Brasileiro da Série B teve. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. É claro que a pontuação, esse número de gols que o Pedro Rocha tem, né? A gente pode aqui falar referente principalmente a números pessoais dele. Porque é uma pontuação pessoal, mas não deixa de ser, sim, levada em consideração, principalmente a quantidade de gols que ele marcou, né? Que ele fez 12 gols, é um número bem elevado para a gente falar aqui no nosso vídeo, principalmente, né? A gente deixar isso ser levado, sim, em consideração, porque o Pedro Rocha, com os seus gols, vem ajudando bastante o Remo. O Remo, gente, precisa fazer, para conseguir o acesso, 25 pontos. A pontuação de corte, ela é 63 pontos, ela continua, ela pode diminuir. Se, por exemplo, a Chapecoense não vencer, vai diminuir para 61, para 60, porque é um cálculo que vem sendo feito. Hoje o Remo precisa fazer 63 pontos, isso quer dizer o quê? 25 pontos. Se vencer o Vila, cai para 22. Se vencer o Vila, cai para 22, detalhe. O Remo disputará ainda, se eu não estou enganado, 7 jogos em Belém. Se eu não estou enganado. Se vencer os 7 jogos, que tem que vencer, obrigação, o time que quer subir não pode perder ponta em casa, tem que vencer esses jogos em casa. Se o Remo vencer, se o Remo conseguir vencer a equipe todas as equipes, né, que vai enfrentar dentro de casa, em Belém, nos jogos em Belém, o Remo precisará somar, depois desse jogo contra o Vila, apenas 1 ponto fora de casa. É possível, gente. É possível. Vai ficar bem mais simples a tarefa do Remo. Por isso que eu falo, essa vitória contra o Vila, ela é chave. E hoje o Clube do Remo apresentou para a torcida, lá na cabine, né, de imprensa, o meia Natan Pescador. Ele foi apresentado, né, ali teve a sessão de fotos, a tradicional sessão de fotos do Natan Pescador. E um detalhe interessante, né? O Natan, pelo menos o que me falaram aí, eu até disse isso ontem para vocês aqui, ele tá bem fisicamente. E ele fez uma postagem, é óbvio, né? Postagem em rede social não quer dizer muita coisa. O próprio Viseu fazia postagem direto e não conseguia performar com a camisa do Remo. Mas o Natan fez uma postagem dizendo que está muito entusiasmado de jogar com a camisa do Remo, que é mais um desafio na vida dele, é mais um desafio na carreira dele. E que ele pode ajudar muito. Eu espero que o Natan ajude muita gente, né? Porque tecnicamente é muito bom jogador. É muito bom. A galera fala muito do Bosquilha, né? Ah, o Bosquilha é bom jogador, o Bosquilha... O Natan é do mesmo nível. Talvez até melhor que o Bosquilha. Só que tem um detalhe. O Natan, ele tem uma particularidade que eu falo que isso me incomoda em determinados jogadores. Ele é muito acomodado, sabe? No Fluminense e no Atlético Mineiro, principalmente no Atlético Mineiro, ele foi muito criticado por conta disso. Ele estava no Atlético Mineiro, fez boas partidas, foi titular, boa parte ali da passagem dele no Atlético Mineiro. Ele não conseguiu repetir isso justamente pelo fato dele não se esforçar muito para querer mostrar o seu futebol. E aí a gente tem que também botar em consideração isso. Mas é um jogador, sim, de muito talento, de muito futebol. E a gente espera que ele possa atuar com a camisa do Remo. Bom, o Remo está se preparando, né, para enfrentar a equipe do Vila Nova. O português Antônio Oliveira aí está fazendo alguns testes nos times, né? Lembrando, tá? O nosso querido aí, Caio Vinícius, não vai poder atuar nesse jogo. Então, há esse quebra-cabeça para o Antônio Oliveira tentar desvendar, tentar corrigir ali, porque... de fato, tá muito complicado para ele montar esse time sem o Caio Vinícius. Muita gente critica, né, o Caio Vinícius pelos passes errados, pelas partidas que ele fez aí, principalmente no termo de passe. Mas em marcação, gente, nós não temos um jogador como o Caio Vinícius. Um meia como o Caio Vinícius. Um volante como o Caio Vinícius. Poderia ser o Madison.
Mas o Maddison não joga. Poderia ser o Luan Martins, mas a gente já viu que ele não tem condições de jogar nessa posição. Existem também algumas informações que vem tendo aí que o próprio Luan Martins pode ser o volante para jogar nessa posição. E aí quem sairia do time do Remo seria o Jaderson, né? O Jaderson sairia, jogaria Pavani, Cantilho e Luan Martins. Eu acho que esse meio de campo ele já jogou, tá? Eu acho que esse meio de campo aí, Luan Martins, Cantilho, esse meio de campo já atuou com a camisa do Remo. Luan Martins, Cantilho e Pavani. Eu não lembro bem. Deixa aí nos comentários se esse meio de campo já jogou com a camisa do Remo. Eu acho que já, cara. Eu acho que esse meio de campo aí já atuou e não foi tão bem. Se eu não me engano, foi contra a Chapecoense que esse meio de campo jogou. Se eu não estou enganado, tá? Se eu tiver errado, me corrijam. Mas eu acho que foi contra a Chapecoense. E o Remo tomou aquele calor que tomou, né? Mas é isso, cara. É isso. Nosso treinador precisa encontrar logo essa solução, né? Vai ter que encontrar essa solução, porque o Remo precisa estar pronto para enfrentar o Vila Nova no confronto dificílimo lá no Oba. O jogo vai ser muito duro lá no Oba. Não tenha dúvidas disso. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.